A medida provisória 1070 de 2021 cria o Programa Nacional de Apoio à Aquisição de Habitação para Profissionais da Segurança Pública, também chamado de Habite Seguro. O Habite Seguro deverá beneficiar as carreiras de policiais civis, militares, federais, rodoviários e penais, além de bombeiros, agentes penitenciários, peritos e guardas municipais. Poderão ser beneficiados profissionais dessas carreiras que estejam em atividade ou que sejam da reserva, reformados ou aposentados e que tenham renda bruta mensal até R$ 7.000. A medida provisória vai destinar para esse ano R$ 100 milhões para esses financiamentos, que serão feitos pela Caixa Econômica Federal com juros inferiores aos do mercado. E para debater esse assunto, os nossos convidados dessa edição do programa são os deputados Gurgel, do PSL do Rio de Janeiro, e Idilvan Alencar, do PDT do Ceará. Eu sou Fernando Gomes e este é o Câmara Debate. Deputados, sejam muito bem-vindos, muito obrigado por terem aceitado o nosso convite para conversar sobre esse assunto. Obrigado, Fernando, é um prazer estar aqui com vocês na TV Câmara. Obrigado, Fernando, eu que agradeço aí, um prazer. Obrigado, deputados. Deputado Gurgel, vou começar pelo senhor, aproveito a abertura para agradecer mais uma vez a sua participação e pediria ao senhor que nos explicasse os principais pontos dessa MP e por que ela é meritória, por que direcionar recursos com taxa de juros abaixo do mercado para a categoria de profissionais da segurança pública. Bem, ela é uma medida, né? Muito obrigado aí pela participação no programa, sempre um prazer prestar contas do nosso mandato à sociedade, né? Agora, voltando ao tema, né? No Rio de Janeiro, a gente tem talvez o pior dos índices de violência do Brasil inteiro. E também, isso com certeza, a maior taxa de mortalidade de policiais. O Rio de Janeiro vive hoje uma condição muito peculiar no que tange ao crime organizado e à violência. Nós temos um dado lá que a área que o policial mora, por exemplo, ela tem total relação com a morte do policial na folga. As ocorrências em determinadas áreas são sempre próximas à área de comunidade. Então, o policial, sobretudo o policial de baixa graduação, soldado, cabo, sargento, ele mora em condições precárias, via de regra, né? A gente tem um amigo, por exemplo, que mora numa área muito complicada do Rio de Janeiro, onde você anda 100 metros, você está dentro de uma comunidade, né? Então, esse projeto ele é muito importante porque nós temos que valorizar a segurança pública, nós temos que dar ao policial as garantias mínimas para que ele possa prestar o serviço à sociedade. É um auxílio, na minha concepção, ainda tímido, mas é o que o governo conseguiu fazer neste momento. A gente fala de 100 milhões, nós estamos falando de 8 mil beneficiários. 8 mil beneficiários diluídos pelo Brasil inteiro é muito pouco ainda, né? A gente vai ter aí talvez aí 500 vagas para o Rio de Janeiro. Creio eu que a demanda seja muito maior, né? Agora, de certa forma, é um início, é um benefício. 12 mil reais também é pouco, mas talvez seja aquela ajuda que o policial precisava para, enfim, dar andamento à compra da sua casa própria, do seu apartamento. E os juros, sem dúvida, nesse ponto, favorecem muito, porque ele substitui, de repente, um aluguel pela prestação da casa. Então, acredito que a medida é extremamente necessária. Vou estar sempre aberto a fazer mais, acho que a gente precisa fazer mais pelos nossos agentes de segurança pública, mas é um grande começo. É uma grande sinalização de que o governo, o parlamento precisa responder também à altura, precisa dar à sociedade essa resposta. A sociedade cobrou isso nas eleições de 2018, muitos agentes de segurança pública eleitos justamente para tentar conter e valorizar a segurança pública, né? Conter a violência e valorizar a segurança pública, e temos que ficar atento a esse anseio da sociedade e buscar soluções para isso. Essa, com certeza, é uma delas. Obrigado, deputado. Deputado Idilvan, agradeço também mais uma vez aí a participação do senhor. Gostaria de ouvi-lo também sobre esse ponto, né? Por que direcionar recursos com taxas de juros subsidiadas para os profissionais de segurança? E o senhor fica à vontade para comentar aí a fala do deputado Gurgel. Bom, essa questão habitacional do Brasil é preciso ser analisada de uma forma macro. Nós somos um país que tem um déficit de quase 6 milhões de residências, né? 3 milhões de imóveis desocupados. Então, assim, investir na construção civil é uma pauta importante, gera muito emprego, movimenta bastante a economia.
Então, assim, reduzir o preço do aluguel, reduzir o décimo. Então, eu sou favorável a políticas habitacionais. A gente tinha o Minha Casa Minha Vida, agora tem o Casa Verde e Amarela. Então, assim, eu fiquei surpreso com essa MP, medida provisória. Primeiro, assim, é medida provisória mesmo? Ela realmente está na essência do que se pede na medida provisória? E, assim, eu acho super justo valorizar policiais militares. São pessoas que se doam, né, arriscam a vida. Agora, essa questão é maior. Não pode ficar restrito a uma categoria, a um segmento. Quando ele fala quem ganha abaixo de R$7 mil nesse país, quem ganha abaixo? E aí eu apresentei uma emenda bem genérica, colocando professores. Professor, o piso do professor é a metade desse valor, praticamente. Então, assim, por que não contemplar outros profissionais? E aí, assim, essa MP, ela está usando o fundo lá de segurança pública, né? Então, assim, é como se os professores usassem o Fundeb para financiar a residência. Então, eu acho justo, eu acho meritório, mas não pode ser só para policial militar. O presidente da República, ele tem que ter essa visão macro, é presidente dos brasileiros. E assim, ele não tem essa dimensão, né, de país, de profissionais. Nós temos outras categorias, como saúde também. Então, por isso que eu apresentei uma emenda. Concordo, excelente, policial, tudo bem, agora vamos estender. Vamos para os professores. E eu também imagino que a fonte de recurso correta seja de recurso do programa Casa Verde e Amarela. Então, é dessa forma que eu vejo essa medida provisória. Deputado Gurgel, o senhor fique à vontade também para comentar aí a fala do deputado, e eu queria colocar mais 2 pontos aí para o senhor comentar também, né? É uma colocação favorável que tem sido feita e uma contrária, né? A contrária é que os partidos de oposição têm classificado a medida provisória como um esforço do governo Bolsonaro em agradar os apoiadores da segurança pública às vésperas do ano eleitoral. E a favorável é que o representante da Secretaria Nacional de Segurança Pública, ele defende que esses critérios e as bases legais desse programa já estão contidos aí no Sistema Único de Segurança Pública, na legislação desse sistema. Eu pediria ao senhor que comentasse a fala do deputado e também essas 2 posições, uma contrária e uma a favor, que tem aí permeado os debates na Câmara. Bem, a gente tem no Brasil, né, uma esquerda que eu diria que ela vai sempre achar um problema em qualquer ação do governo. Eu acho que, na minha opinião, é meio que um desrespeito aos profissionais de segurança pública, né? Concordando com o deputado, um país sério, um país que tem um futuro promissor, ele, se não investir em segurança pública e em educação, ele não vai chegar nunca a resultados satisfatórios de vida social, de combate à violência, de combate a diversas mazelas que nós estamos muito atrasados. Então, assim, não é um favorecimento aos policiais, é uma resposta à sociedade. Nós viemos de um pleito onde a segurança pública foi o tema mais comentado, o tema mais debatido, o tema mais pedido, às vezes passando até por cima da saúde, que é sempre o tema de maior relevância e de maior busca da sociedade por melhorias, né, que voltou agora a ser o primeiro tema. Em segundo, volta a ser segurança. Na minha opinião, todos os profissionais mereciam isso. O problema é de onde vamos tirar o recurso e, segundo, se vamos conseguir. O cobertor, geralmente, ele é curto e eu acho que, assim, nós estamos perdendo muito pela violência. O país perde muito. Perde em turismo, perde empresas que deixam determinados estados. O Rio de Janeiro teve uma evasão muito grande de empresas que deixaram o estado por causa da violência. O mercado imobiliário, por exemplo, perde muito. Locais que deveriam ser valorizados economicamente são abandonados por causa da violência. Então, acho que é um conjunto. Acho que não merece prosperar a tentativa de colocar um cunho eleitoral nisso, porque isso é uma coisa já programada, isso é uma coisa que já era para acontecer, né? Nós temos aí pautas como escola cívico-militar também da mesma ordem. Isso não é o deputado ou o presidente que inventou, isso é a sociedade que quer, é a sociedade que pede. A mesma ordem veio o voto auditável, não é o deputado que quer. Se me perguntar se eu acho que teve fraude, não acho que teve fraude, mas a sociedade quer, então eu sou favorável. E aí entra nessa linha. O direito dos policiais ter habitação é uma pauta antiga. Eu fiz uma lei, eu, por exemplo, sou autor de uma lei
que destinava o Minha Casa Minha Vida a policiais, porque o policial tinha um problema na renda. A renda no Minha Casa Minha Vida era muito baixa, então o policial não conseguia ter nenhum benefício para ser inserido no Minha Casa Minha Vida. Então eu entrei com um projeto de lei, talvez, não sei até se vai agora prosperar alguma coisa aqui na casa em relação a isso, porque mudou, né? Agora é o verde e amarelo. Então, é uma pauta antiga, eu acredito que é muito positiva. E como o ministro mesmo falou, está previsto já em ordenamento jurídico anterior. Então, não há que se falar em criação ou inovar em nada. Quanto à fala do nobre deputado, concordo, o professor tem que ser valorizado, sim. Professor, no Brasil, eu só digo o seguinte: o problema da educação no Brasil é que tem alguns lugares que talvez ela por si só não seja suficiente, pois a violência já avançou demais. Então, por exemplo, você pega uma comunidade conflagrada pelo crime organizado, coloca a melhor escola lá com os melhores professores. Qual será o resultado? Quem vai educar? É o entorno tomado pela violência, tomado por traficantes, ou são aqueles professores lá dentro? Eu tenho dúvida em relação a isso. Mas, com certeza, o caminho não tem outro caminho para a prosperidade de uma sociedade senão valorizar o professor. Isso aí eu concordo 100% com o nobre colega. Deputado Gilvan, fique à vontade aí também para comentar a fala do deputado Gurgel, e eu queria aproveitar já para pedir ao senhor que nos apresentasse os argumentos para incluir os profissionais de educação como beneficiários do programa e fazer uma outra pergunta que depois eu quero fazer também para o deputado Gurgel, se esse precedente de se incluir os profissionais de educação, se ele não vai abrir um precedente para que todas as categorias possam vir depois e pedir a sua inclusão no benefício da medida provisória, como profissionais de limpeza, de saúde, se isso não abriria um precedente para que todo mundo peça depois. Pois é, eu acho que o presidente Bolsonaro ele insiste em querer governar para uma minoria, desde o começo da gestão. Uma minoria que cada vez é menor. Não pode se fazer uma gestão direcionada a um grupo. Longe de mim ser contra habitação para policial. Mas na própria MP ele fala pessoas policiais que ganham abaixo de R$7 mil. Então, tem categorias que ganham muito pouco. Você citou algumas. Não é possível você governar só para um grupo pequeno. E de onde é que vem esse recurso? Do Fundo Nacional de Segurança Pública. É como se eu usasse o Fundeb para fazer casa para professor. Esse recurso tem que vir do programa Casa Verde e Amarela. A necessidade é enorme desse país. Nós fizemos uma emenda genérica, para dar liberdade ao relator de fazer um outro desenho para o programa, para incluir professores, e é provável que outras emendas apareçam assim para outras categorias que são necessitadas. E como é que nós vamos dizer, olha, então pode para o policial, não pode para o professor, não pode para o agente de limpeza? Qual é o argumento que nós temos? Não tem o menor sentido. Recentemente, a OCDE apresentou uma pesquisa de 40 países, o salário de professor em 40 países. E quem foi o último lugar? Brasil. É o país que paga pior os professores. Como é que a gente vai incentivar jovens a ser professor? Isso é questão de prestígio da profissão. Profissão desvalorizada. Então, assim, 100% a favor do policial, mas não pode ser restrito de forma alguma. É isso que eu tenho tentado alertar ao relator dessa medida provisória, que é possível, sim. Essa é uma questão crucial para o Brasil. Então, se é para valorizar servidor público, vamos ampliar esse programa. Perfeito. Deputado Gurgel, também fique à vontade para comentar aí a fala do deputado, e eu queria também fazer essa pergunta para o senhor. Não há possibilidade de representantes de várias categorias de servidores, saúde, limpeza pública, pedirem para ser incluídos nessa medida provisória e você até desconfigurar o projeto inicial que estava sendo proposto? São alguns pontos, a gente precisa deixar bem claro. Um deles é o seguinte: sou favorável a todas as pessoas de baixa renda que possam ter um incentivo para ter a sua residência. Eu acho que o lar é o primeiro ato de dignidade que você pode dar a um cidadão. Agora, nós estamos falando de uma medida provisória específica para policiais, e é usado o recurso da segurança pública, e a razão é muito simples. Os custos da violência no Brasil, nós fizemos uma audiência pública, inclusive, semana passada, sobre os custos da violência no Brasil, e se a gente parar para analisar friamente os custos da morte de um policial para o Estado, ele é muito mais danoso do que esse incentivo que possa ser dado. Então, quanto mais nós tivermos políticas públicas
Para salvaguardar, proteger a vida dos policiais, mais cidadãos serão protegidos, porque um policial em condições ele presta um serviço melhor, e maior economia nós faremos para o Estado, e maior geração de recursos também nós teremos. Se a gente resolver, pelo menos em parte, o problema da violência no Brasil, a gente vai ter um aumento na arrecadação, um aumento, como eu falei, de turistas, um aumento na valorização dos locais, dos imóveis. Tem bairros hoje quase 100% favelizados que as casas despencaram de valor, que os terrenos despencaram de valor. Então, assim, e desconfigurar, com certeza vai desconfigurar, porque não tem como atender todo mundo. Agora, a segurança pública em especial, ela é mais do que um projeto social. Ela é mais que um projeto de habitação pura e simplesmente. Ele é um projeto de reorganização social, de reorganização dos espaços, onde você pega esse policial, você está investindo na moradia melhor dele e você já tem um retorno direto ao Estado ali dessa proteção dele. É a mesma coisa que você comprar um colete balístico com proteção de fuzil. É muito caro, mas a vida do policial vai custar muito mais caro, ou de blindar uma viatura. Blindar uma viatura é cara, mas a vida que se perde ali pela não blindagem da viatura custa muito mais caro ao Estado. Tanto o aspecto social, que o cidadão se sente cada vez mais desprotegido, quanto o aspecto financeiro mesmo. Então, eu acho que isso é um investimento. Eu acho que vai ter um retorno positivo e um retorno financeiro ao Estado nesse sentido. Gostaria eu que todas as categorias, que todas as pessoas de baixa renda tivessem benefício? Com certeza. Eu jamais seria contra isso. Eu volto a repetir, o lar é o primeiro passo da dignidade de qualquer ser humano. Mas nesse caso específico, nós estamos falando de policiais e de programa de segurança pública, de valorização do profissional, para que isso reflita na sociedade, tanto no aspecto social quanto no aspecto financeiro também. Perfeito. Senhores, a gente já está caminhando aqui para o final. Eu pediria aí que os senhores usassem esse último minuto aí para suas considerações finais sobre o assunto. A gente começa agora pelo deputado Edilvan. Bom, eu acho que o governo Bolsonaro já está aí com quase 3 anos. Você faz algum aceno para a educação, não é possível. Veta conexão, bota uma reforma administrativa onde vai penalizar professor. Então, assim, não tem nenhum aceno para a educação desse país. As questões não são dissociadas. Segurança pública, educação, saúde, tudo está num contexto único. Então, assim, nós vamos apelar para que o governo também edite um medida provisória para professor, ou vamos emendar essa medida provisória. Não dá simplesmente para você fazer o governo, a gestão, um determinado segmento que eu acho super importante para a sociedade, né? Professor, policial, pessoas da saúde, e todos também estão sem habitação, isso é penalizar. Então nós queremos que o relator faça essa inclusão. O professor é importante para esse país, já era, e no pós-pandemia é muito mais. Nós vamos comprometer o PIB desse país se a gente não colocar a escola em tempo integral. A gente compara, o Brasil tem um resultado pior do que o da Finlândia, mas olha o salário, a comparação está incompleta. Então queremos que o governo Bolsonaro faça um aceno mínimo para os professores, que não fez até agora. Então vamos lá, dar habitação para professor também. Obrigado, deputado. Deputado Gurgel, por favor, 1 minuto aí para os seus comentários finais. Eu acredito que, pegando a fala do nobre colega, o projeto da Escola Cívico-Militar, do MEC, né, do Ministério da Educação, ele é muito positivo, ele vai trazer muitos benefícios para a educação e para a segurança pública também, de um modo geral. Em especial, nesse projeto, eu acho que quanto mais ele ficar mais restrito à sua fonte de renda, porque se você incluir os professores, concordo, mas tem que colocar de onde será retirada a renda, a fonte de renda, né? Da onde vai sair esse recurso para financiar esse projeto. Porque se misturar muito, vai acabar ninguém tendo nada, vai acabar não conseguindo aprovar e ninguém leva nada. E se uma parcela, pelo menos, for contemplada, depois são menos pessoas com necessidade e a gente consegue atingir outra. E voto favorável a qualquer medida que beneficie o professor. O professor tem sim que ser valorizado, concordo, mas acho que essa pauta aqui é uma pauta específica da segurança pública, pelo que eu já tinha dito antes. Então, o que eu tenho a acrescentar é só isso. Deputado Gurgel, deputado Edilvan, eu agradeço mais uma vez a participação dos senhores no programa, agradeço o debate de alto nível e respeitoso, muito obrigado. Eu sou Fernando Gomes e este foi o Câmara Debate. A você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço e até a próxima.